Olá, pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Eu me chamo Cinda Augusto e, junto de Aline Nascimento e Marcos Neira, estou ministrando o curso intitulado Relações de Gênero no Currículo Cultural de Educação Física, no âmbito do grupo de pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP. Os objetivos dessa videoaula, que é de número 8, são, a partir dos relatos de experiência de docentes que afirmam colocar o currículo cultural em ação, conhecer algumas narrativas sobre a prática pedagógica, ampliar as reflexões sobre o tratamento com as questões de gênero e compreender os estudos de gênero e sexualidade, feministas e queer como campos de inspiração do currículo cultural de educação física. Para isso, nós temos dois relatos de experiência que irão nos guiar. O primeiro deles, do professor Flávio Nunes dos Santos Júnior, intitulado Escrevendo o Currículo em Meio à Pandemia, Futebol e os Corpos Não Existentes, e o relato de Camila dos Anjos Aguiar, intitulado Capoeiristas na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Espaço de Bitita. Para iniciar esse diálogo, nós vamos retomar o que Paul Beatriz Preciado, que foi um autor já estudado nos primeiros blocos do curso, nos diz acerca do gênero em seu livro Manifesto Contrasexual. Então, Preciado coloca que o gênero não é simplesmente performativo, isto é, um efeito das práticas culturais linguístico-discursivas, como desejaria Judith Butler, que inclusive é uma pessoa autora que também foi trazida nos primeiros blocos deste curso, né? O gênero é, então, antes de tudo, prostético, ou seja, não se dá senão na materialidade dos corpos. É puramente construído e, ao mesmo tempo, inteiramente orgânico. E ele também diz que a arquitetura do corpo é política. Por que retomar isso é importante? Porque nas pesquisas que eu e a Aline realizamos para pensar as questões de gênero no currículo cultural da educação física, a gente se vale dessa ideia de prótese que Preciado cunha e dessa ideia de performatividade de Butler para pensar como que se dá a construção e as potencialidades de desconstrução das ideias de gênero no currículo cultural, no processo de artistagem de docentes que afirmam colocar o currículo cultural em ação. Então, partindo da ideia de prótese, a gente entende que o gênero, ele não é natural, ele não é algo que é imutável, tal qual se coloca, se pretende a partir das ideias do determinismo biológico, né? A gente entende que esse corpo, que a materialidade desse corpo é construída através dessas próteses que a gente vai colocando. E isso a gente já conversou nas nossas primeiras aulas, certo? E esse corpo também vai sendo construído de maneira performativa, ou seja, na repetição intensiva desses atos que vão construindo essa ideia de um gênero feminino e masculino dentro do campo do binário. E essa repetição se dá no espaço público, na cena pública, para que se tenha a condição de inteligibilidade desses corpos, certo? E por que que isso é importante? Porque a gente, ao ler os relatos de experiência desses professores e dessas professoras que afirmam colocar o currículo cultural em ação, a gente percebe que existe um esforço dele para realizar essa acoplagem estético-didática. O que que isso significa? Partindo desse referencial teórico de Paul Beatriz Preciado, a gente percebe que, ao selecionar certas materialidades para compor a nossa aula, ao fazer convites para que certas pessoas venham nos ajudar no nosso processo investigativo, ao realizar certos tipos de vivência, com certas configurações, com certas materialidades, por exemplo, a gente está fazendo uso de certas próteses que a gente está acoplando nas nossas aulas. Ou seja, a gente poderia escolher outras pessoas para convidar, ou não convidar ninguém. A gente poderia não mostrar vídeo nenhum, a gente poderia realizar vivências que fossem sempre iguais. De práticas pedagógicas que são as hegemônicas, mas a gente faz, a partir de um movimento de tentar descolonizar a nossa prática, descolonizar o currículo, certas escolhas. Então, a gente está acoplando essas próteses que têm um potencial contranormativo. E, ao fazer essa escolha, ao colocar essas próteses, escolher essas materialidades e fazer com que elas componham a nossa aula, a gente está dando uma outra roupagem, uma outra condição estético-didática para aquilo que a gente está realizando. A professora que tematizou a capoeira, por exemplo, ela fez a escolha de uma prática pedagógica que permitiu circular outras significações de gênero. Se a gente escolhe sempre as mesmas práticas pedagógicas, em que certos corpos são sempre os que são visibilizados, em que certas histórias são as que aparecem e ganham visibilidade, é claro que esses e essas estudantes que vão ter acesso somente a um tipo de representação vão continuar entendendo que o gênero está no campo do binário.
Agora, se a gente pensa outras práticas corporais que não são as hegemônicas, não são aquelas que estão compondo sempre o currículo, a gente coloca a possibilidade do entendimento de gênero a partir de uma outra maneira na cena. Quando essa professora também possibilitou aos estudantes, às estudantes, a assistência a diversos vídeos que mostravam diferentes sujeitos praticando a capoeira, ela também estava fazendo circular outros significados acerca da capoeira e acerca das pessoas e do gênero daqueles sujeitos que produzem o que é a capoeira. Se a gente coloca em circulação sempre os mesmos sujeitos produzindo a prática corporal, as crianças vão achar crianças, jovens, adultos, adultas, pessoas idosas, etc., que somente certos sujeitos podem fazer a prática corporal e somente de certas maneiras. Por isso que é importante colocar muitos vídeos com muitos sujeitos diferentes fazendo, produzindo aquela prática de jeitos distintos, porque senão esses e essas estudantes vão ter acesso a somente um tipo de representação e vão muito provavelmente fazer circular os mesmos significados. Também essa professora fez a escolha de convidar duas pessoas para compor esse processo de tematização, sendo elas a Patrícia, que é uma estudante da escola, da EJA, e a Laís, que é uma AVE, que é auxiliar de vida escolar da escola. E olha que interessante, a professora escolheu uma estudante da escola, ou seja, uma pessoa que está naquele território, que conhece a escola, que entende também do processo que ocorre lá dentro de tematização das práticas corporais. Provavelmente já passou por isso com essa professora ou com outros professores, né? É, também convidou uma pessoa que trabalha naquela escola e uma pessoa que não necessariamente é reconhecida por todos e todas as estudantes. Por quê? Porque não é uma professora regente de turma, não é uma das professoras especialistas, não é do cargo de direção, da gestão, ou seja, uma pessoa que talvez tenha um cargo que seja menos reconhecido por esses e essas estudantes. E isso é importante também para fazer com que as crianças reconheçam e valorizem outros sujeitos que estão compondo, inclusive, o seu território e que percebam esses sujeitos como potenciais produtores das práticas corporais que estão sendo investigadas, tematizadas ali naquela escola, né? Então, essa professora fez a escolha de todas essas próteses, ou então realizou todas essas situações, essas atividades, né, para compor as situações didáticas, para tentar produzir uma outra situação estético-didática que talvez possibilitasse a esses e essas estudantes um entendimento diferente sobre o gênero e sobre a capoeira. E aí, na minha pesquisa de mestrado, a gente coloca que a gente aposta, então, que essas acoplagens estético-didáticas, elas são próteses importantes para a reconfiguração das cenas, porque elas configuram aparições públicas de corpos e materialidades que geralmente não ocupam o interior da escola, tendo muitas vezes o lugar social fronteiriço. Ou seja, né, essas acoplagens estético-didáticas que a gente trouxe anteriormente, né, exemplificando ali esses trechos do relato de experiência selecionado sobre a capoeira, elas são, na verdade, essas próteses que a gente tira, coloca, muda de lugar, a gente insere de um jeito, coloca de outro, ou seja, não é algo fixo, não está no campo da cartilha, de algo que tem que ser seguido sempre, da mesma forma, igual, para produzir certos significados que a gente almeja de antemão. Não tem nada disso, né? Mas as próteses, elas são múltiplas, elas são fluidas, elas são plásticas, e a gente colocando elas, né, inserindo elas na nossa prática pedagógica de certas maneiras, a gente constitui uma possibilidade de criar uma cena, né, essa cena didática, que talvez, no campo das apostas, traga outros significados, outras possibilidades de existência, outras ideias de produção de gênero para aquela prática que a gente está tematizando. E aí, isso se faz porque a gente coloca todos esses sujeitos, esse significado circulando no espaço público. Então, a gente precisa que esses sujeitos apareçam. Não dá para a gente só falar sobre eles, a gente precisa que eles sejam sujeitos da sua narrativa, que eles estejam na escola compondo, artistando também essa tematização com a gente, né?
E aí, seguindo, parte daí, então, uma desconstrução de imaginários enquanto ato potente, mas que nunca se concretiza, pois caso isso ocorra, perde o caráter aberto. Então, quando a gente chama esses sujeitos, quando a gente mostra esses vídeos, quando a gente cria situações de diálogo com os estudantes, de discussão, a gente não tem um controle sobre os efeitos que a gente vai produzir a partir disso, né? Das escolhas que a gente faz para a criação dessas cenas. A gente tem algumas apostas, algumas ideias. Então a gente escolhe essas próteses que a gente acopla e não necessariamente a gente sabe o que vai surgir disso, porque se a gente tiver esse controle, a gente está indo numa direção oposta ao que se quer, que é o movimento de artistagem dessa prática pedagógica, para a criação de possibilidades de efeitos múltiplos e não para a construção de efeitos de verdade novamente que sejam fixos, que sejam rígidos. A gente quer abrir os horizontes imaginativos desses e dessas estudantes. Partindo então agora do segundo relato que está previsto para a aula, que é o relato sobre futebol, a gente tem outras próteses contrassexuais aí que a gente pode utilizar para ampliar nossas reflexões sobre o tratamento sobre as questões de gênero e sexualidade no currículo cultural da educação física. De novo, a gente está partindo do conceito de prótese e trazendo essa ideia de contrassexualidade, também de Paul Beatriz Preciado, para pensar como que cada uma das escolhas desses e dessas docentes vai trazendo possibilidades diferentes do trabalho com as questões de gênero e sexualidade. Então, o professor, ele escolheu trazer representantes da prática corporal, tal qual no primeiro relato, para dialogar com as turmas, trazendo três pessoas, duas que eram da escola, que é a Priscila e a Jamira, e o Rafa, que é um jogador do time Meninos Bons de Bola, que é o primeiro time, de homens trans do Brasil. É importante que essas pessoas estivessem lá trazendo as suas narrativas, porque elas tinham vivências diferentes no futebol, elas eram pessoas de gênero, raça, classes diferentes, com vivências diferentes a partir desses marcadores sociais da diferença, e tudo isso influencia para a produção do que é o futebol e do que é o futebol no interior dessa escola, desse professor, né? Além disso, ele também fez um trabalho em parceria com outros e outras docentes, né? Então, ele coloca que ele trabalhou com o professor Felipe e com a professora Ana ao longo da tematização. Isso é muito importante, porque o trabalho docente, muitas vezes, ele acaba ficando solitário, mas nós temos uma gama bastante grande de pessoas dentro da nossa comunidade escolar com as quais a gente pode trazer um trabalho em parceria. E por que que a gente não faz isso para potencializar a nossa prática, né? Ele mostra como que essa parceria trouxe frutos para a investigação que eles estavam realizando acerca do futebol. Também esse professor propôs uma investigação sobre os contextos histórico, político e culturais de produção do futebol. Então, o futebol não tem o mesmo significado sempre, ele não tem o mesmo significado em todos os espaços do mundo, ele não tem o mesmo significado pensando nas especificidades dos territórios, em que se produz essa prática, os significados dessa prática. E é importante que a gente entenda toda essa construção para que os efeitos de verdade que são construídos, né, sobre o futebol não pareçam rígidos, não pareçam fixos, porque é exatamente isso que a gente quer romper. A gente não quer produzir uma ideia fixa, rígida de futebol. Por isso que a gente não fala sobre ensinar, também, né, o futebol. A gente fala sobre tematizar, certo? E além disso, esse professor também fez uma escuta sensível das enunciações discentes, para que ele pensasse, então, a partir do que os estudantes, das estudantes estavam dizendo, propostas, né, em que esses estudantes e essas estudantes pudessem dialogar, se confrontar sobre o assunto, e não necessariamente ele dissesse a maneira certa de dizer sobre o futebol, de dizer sobre quais corpos podem ou não produzi-lo, né? E aí, a partir dessa criação, dessa cena didática em que estudantes estavam ali trazendo diversos significados sobre o futebol e seus representantes, a partir disso, esse professor estava criando uma possibilidade de fazer circular outros discursos. Ou seja, na aula do currículo cultural da educação física, não é o professor e a professora que vai chegar e vai falar: bom, pessoal, as meninas podem podem jogar futebol, sim, e acabou. E encerrar o assunto ali naquele momento, a partir do conflito que ele ou ela viu, certo?
Esse professor vai escutar os conflitos, escutar essas enunciações discentes, perceber a partir daquilo que está sendo dito, ou do que não está sendo dito, mas está sendo colocado a partir da linguagem corporal, por exemplo, a partir de um olhar, a partir de um gesto, quais que são os conflitos que talvez estejam ali naquela cena e vai pensar o que ele pode fazer para que outras representações, outros significados circulem nas aulas para que, a partir disso, a partir daquilo que os estudantes e as estudantes estão acessando, a partir dessas várias próteses que estão sendo acopladas, né, eles possam descentralizar aquelas ideias que eles tinham antes, possam talvez mudar a sua opinião sobre um assunto, possam talvez produzir o futebol, nesse caso, né, a partir de uma outra proposta, a partir de um outro entendimento do que é o futebol e do que são os sujeitos que podem ou não participar dele. Então, não é o professor, é a professora que vai dizer o que é certo e errado de se dizer. Esse professor e essa professora vai pensar nesse acoplamento dessas próteses para que elas, né, a partir desse movimento de artistagem da tematização, elas possam, talvez, criar uma possibilidade contrasexual. E aí, para a gente entender essa ideia de contrassexualidade, o Preciado diz que ela não é uma criação de uma nova natureza, ou seja, de uma nova verdade, né? Então, a gente não quer que as crianças parem de seguir aquilo que elas achavam como verdade para seguir a nossa verdade, mas é sim o fim da natureza, como uma ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros. Então, nós não queremos criar uma nova verdade que vai partir dessa ideia de natural, dessa ideia de biológico, ou então de outros efeitos de verdade que são produzidos. A gente quer, na verdade, entender que essa teoria desse corpo, que se situa fora da oposição homem e mulher, masculino e feminino, heterossexualidade e homossexualidade, considera que os diferentes elementos do sistema sexo-gênero não passam de máquinas, produtos, instrumentos, aparelhos, truques e próteses, ou seja, colocar esses e essas estudantes em situações de investigação em que eles e elas mesmos, através do confronto com essas materialidades, tantas que a gente está colocando como, né, composição da nossa aula, que eles e elas percebam que existe um sistema que tenta fazer com que a gente se convença de que meninos podem fazer certas coisas, meninas podem fazer outras coisas, que não existe gênero para além do binário homem e mulher, que não existe sexualidade para além da ideia da heterossexualidade e que sua oposição necessariamente vai ser sempre a homossexualidade, num caráter que é binário, que é restrito. Então, a gente precisa fazer circular esses outros significados e não tentar convencer esses e essas estudantes da nossa verdade. E é interessante que quando esses professores e essas professoras, né, nesse caso do futebol, fazem circular esses outros significados, a gente percebe os efeitos que isso vai criando. Então, tem um relato, né, de uma das estudantes que ela coloca no Google Sala de Aula, né, no contexto da pandemia, que quando jogava futebol na antiga escola, uma das melhores amigas, que era uma menina negra, ela já tinha sofrido muito racismo em relação a outros alunos, tanto negros quanto brancos. E ela colocava que a situação era bem desconfortável, que essa criança sempre defendia a colega dessas ofensas que eram relacionadas às questões raciais, e ela vai descrevendo sobre isso, e olha que interessante como ela coloca no final. Aliás, uma mulher negra jogando futebol mexe com o psicológico de muitos, no sentido de perturbação a alguém que diziam ser incapaz de ser uma das melhores jogadoras no campo. Então veja que interessante. Não foi o professor que foi lá e tentou convencer aqueles e aquelas estudantes da sua turma de que mulheres negras, principalmente nesse caso, né, que está sendo trazido aí por essa estudante que está compondo o relato, é, eram capazes de jogar futebol e que poderiam ocupar esse espaço de produção dessa prática corporal. Essa criança, ao acessar diversos significados a partir das vivências que esse professor propôs, a partir dos vídeos que ele colocou na aula, a partir da entrevista com a Jamira, da entrevista com o Rafa, da entrevista com a Priscila, através da leitura dos textos que ele trouxe, através do encontro entre os estudantes e as estudantes que foram colocando várias análises sobre a produção do futebol, tudo isso foi fazendo com que os significados se estremecessem e essa criança conseguisse, então, organizar, sistematizar tudo isso que foi acessado
e colocar uma outra produção de significados para esses corpos que acessam e produzem o futebol. E aí, a partir da pesquisa de mestrado também, a gente entende que esses professores e essas professoras que estão ali na lida com os e as estudantes no cotidiano escolar, elas precisam realizar essa proposta contrasexual muitas vezes, repeti-las de novo e uma vez mais, colocar esses sujeitos na cena, compondo o cotidiano escolar também, durante todo o período da investigação, né? Essas próteses precisam estar sempre sendo acopladas, ou seja, não adianta a gente achar que a gente consegue lidar com problemas complexos, como os que aparecem a partir das questões de gênero, de raça, de classe, somente a partir de datas comemorativas, somente a partir de ações pontuais a partir de sequências didáticas ou de projetos que acontecem uma vez ao ano, né? A gente precisa que essas materialidades elas façam parte do cotidiano escolar, elas constituam verdadeiramente o currículo e a proposta de tematização, né? Então, para que esse acoplamento performativo, ou seja, que produza sentidos a partir da aparição pública aconteça, a gente precisa estar reescrevendo eles todos os dias na nossa prática pedagógica, fazendo com que essas histórias, com que essas narrativas, com que esses sujeitos estejam sempre presentes, reconfigurando as rotas e trazendo outras perspectivas para esses e essas estudantes. E como que o professor e a professora vai fazer isso? Através das atividades que estão inseridas nas situações didáticas, né? Então, no momento do mapeamento, das vivências, da leitura, da ressignificação, do aprofundamento, da ampliação, do registro e da avaliação. E por que que essa figura, né, dos círculos entrelaçados? Por que essas ações desse professor e dessa professora, elas estão entrelaçadas, elas não acontecem de maneira linear, elas não têm um início e um fim no qual você quer chegar, né? Essas ações vão acontecendo ao longo de todo o processo de tematização. Elas às vezes podem acontecer com mais frequência ou menos frequência, podem acontecer juntas ou separadas, mas essas situações didáticas, elas são, na essência, o que compõe esse processo de tematização, né? Então, a gente precisa de todo esse emaranhado de situações que colocam ali em movimento os significados para que esses e essas estudantes possam vir acessar outras possibilidades de existência e de pensamento acerca das práticas corporais e dos seus representantes. É isso, espero que vocês tenham gostado da videoaula. A gente lembra vocês que ela não substitui a leitura dos textos, então a gente pede que vocês façam a leitura dos relatos de experiência, para que vocês conheçam mais sobre a prática pedagógica desse e dessa professora que estão sendo convidados, que vocês leiam, caso ainda não tenham lido, o texto que é parte da referência bibliográfica para a questão conceitual do que são os princípios ético-políticos e as situações didáticas, e qualquer dúvida a gente se encontra na nossa aula síncrona para retirá-la. Obrigada, até mais.